Nós somos uma igreja apostólica que dá cobertura. Amém? Cobertura apostólica para o teu ministério, para a tua vida. Só que nós não somos aquele ministério que tem um teto. Sabe o que quer dizer o teto? Quando você cresce, né, tem o anjo da igreja, ele bloqueia você de você crescer. Acontece muito isso aí, tem muito ministério, não deixa você expandir. Às vezes o anjo da igreja vê que você é mais usado, não é que é mais usado, que Deus te levantou para uma outra missão. Que Deus levantou você para uma missão específica. E aí ele na cabeça dele, ele acha que você está crescendo mais que ele. Só que o chamado de cada um é diferenciado. Cada um tem um chamado de Deus. Então, qual que é a obrigação de um líder, de um anjo da igreja? É enviar. É abençoar, enviar. Agora tem uns que colocam o teto. Sabe que o teto impede a pessoa de crescer. E a pessoa não percebe. Aí a pessoa, por inveja, como ele é o anjo da igreja, ele bloqueia aquela pessoa. Não deixa ela crescer e fica matando o chamado, mata a pessoa. Aí chega o ponto que a pessoa ela fica tão angustiada que ela sai da igreja e ela fica no mundo, perdida. O que ela quer dizer é que ela não sabe explicar, a bispa, né? Nós damos cobertura, mas sem esse teto. Se você quiser avançar, crescer, ser um missionário, você vai ser enviado. Amém? Entendeu? É cada um segundo o seu chamado. A gente respeita o chamado de cada um. Se você vier congregar aqui e Deus te der uma chamada, irmão, você vai, vou te abençoar, você vai para as nações, você vai pregar, você vai abrir ministério, você vai viajar em nome de Jesus sem barrar as pessoas, não é isso. A visão é essa. Infelizmente, nós vemos hoje anjos, ministros, que eles falam, minha ovelha, só que a ovelha não é dele, é de Jesus. Nós temos nosso chamado, né? Nós já enviamos muitas pessoas. A minha mãe foi consagrada missionária, foi ela para Santa Bárbara, entendeu? Uma vez, teve um tempo, veio uma pessoa aqui, nós consagramos ela pastora e enviamos ela. E ela foi embora. Está fazendo o chamado dela. Então não é assim. Deus ele manda as pessoas para você cuidar por um tempo. Para quê? Porque a Bíblia fala assim, há o tempo de ajuntar e o tempo de espalhar. O que Jesus fazia com os seus discípulos? Ele deixava tudo embaixo da asa dele? Não. Jesus juntou de 2 em 2 e enviou. Vai os 70, de 2 em 2 enviados, enviou 70 apóstolos, porque apóstolo é enviado, enviou eles iam pregar o evangelho, eles iam curar os enfermos. Aí sabe o que aconteceu? Eles voltavam com grande alegria e falavam assim, mestre, até os demônios nos submetem. E aí Jesus repreendeu eles e falou assim, não, vocês se alegrem não porque os demônios se submetem, porque vocês têm autoridade, porque vocês têm que se alegrar, porque o nome de vocês está rolado nos céus. Por isso vocês têm que se alegrar, mas vocês vão continuar fazendo a obra. Quando Jesus ele foi morto na cruz, ele ressuscitou, né? Quando ele foi morto na cruz, os discípulos todos abandonaram. Pedro voltou para o mundão. O apóstolo Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. Ele voltou a ser pescador. Ele voltou às práticas, né, das últimas obras dele quando ele era do mundo. Voltou a pescar. E ao belo dia, Pedro traiu a confiança de Jesus, porque ele abandonou Jesus que nem Judas. Só que Judas se suicidou e Pedro não. Pedro ele ficou amargamente entristecido. Sabe o que Jesus fez? Quando Jesus voltou dos mortos, uma das primeiras pessoas que Jesus foi procurar, sabe quem? Foi Pedro. É isso que muito anjo da igreja não faz. Não vai atrás do oficial perdido, do obreiro machucado, não vai atrás. A obrigação do pastor é ir atrás do obreiro que está machucado. Aleluia. Porque tem muito obreiro, Deus está me mostrando que tem muito pastor, obreiro, que está no mundo, está machucado, porque a autoridade espiritual machucou, ele não vai atrás. A sua obrigação é ir atrás. E onde está isso, apóstolo, na palavra? Está lá nos evangelhos, ao qual Jesus, ele chegou para Pedro, né? Ele estava lá na praia, e ele preparou o peixe na brasa, e ele chamou, venham comer. Eles olharam do barco, eles ficaram atemorizados, e nenhum deles tinha coragem de dizer quem é, porque era um mestre. E eles foram até lá, e Jesus fez a mesma coisa que nem o anjo colocou o pão na brasa e a água. O anjo do Senhor colocou para Elias na caverna. E sabe o que Deus falou para Elias quando Elias se refugiou na caverna pedindo a morte? Vai fazer a obra de Deus. E aí o que é que Jesus fez com Pedro? Ô Pedro, vem cá. Sabe o que Jesus podia fazer com Pedro? Pedro achava na cabeça dele, nossa, Jesus vai me dar aquela bronca, né? Porque eu traí ele, me abandonou, ele vai me dar aquele sermão, né? Pedro achou que Jesus vai me arrebentar aqui agora. Sabe o que Jesus fez com ele? Jesus falou assim, Pedro, tu me amas? Ele ama. Sabe o que Jesus falou para ele? Apacenta minhas ovelhas. Aleluia. E aí de novo,
Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele, amo, apacenta meus cordeiros. E de novo, sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Ele falou, amo, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Sabe o que Jesus fez com Pedro? Hein? Pedro traiu Jesus e Jesus deu um ministério para ele. Deus levantou ele, restituiu ele, levou ele, deu uma unção, deu um envio apostólico para ele, deu um envio, né? E você que está aí, ó, me assistindo, está no Brasil, fora do Brasil, eu estou te dando um envio, vai, porque Jesus te ama. Aleluia. Ele te levanta, ele te restitui. Mas apóstolo, como que eu vou começar? Abre um ponto de pregação na tua casa. Aleluia. Abre um ponto de pregação na praça. Ô, glória. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor. Sabe o que ele fez, gente? Ele pegou um latão, ele colocou na garagem dele. Ele pegou a Bíblia, pôs em cima do latão, fez de pouco e começou a pregar. Depois de um tempo, aquilo virou uma igreja. Glória a Deus. E ele foi enviado. A missão do sacerdote, do pastor, é enviar, é abençoar aquele soldado ferido. Aleluia. Se o soldado está ferido, você, sacerdote, tem a obrigação de ir atrás dele. Ah, mas ele foi rebelde. Não interessa. Pedro também foi rebelde. Pedro não negou. Jesus negou. Jesus não ficou falando. Foi rebelde. Olha lá. Foi rebelde com o meu ministério. Foi rebelde comigo. Não. Você tem que seguir o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo perfeito de fé. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo fala assim: eu sou imitador de Cristo, sede meus imitadores. Porque Paulo imitava quem? O perfeito exemplo, que é Jesus. Oh, e aí, o que Jesus glória. fez? Jesus era a Bíblia fala que, lá em Hebreus fala que Jesus é o nosso apóstolo, que ele é pastor e bispo das nossas almas. Está lá em Hebreus, né? Sabe o que Jesus fez? Sabe o exemplo que Jesus deu para você que é líder, para você que é sacerdote? Vai atrás daquele obreiro ferido, aquele cantor, aquele levita que está machucado, está no mundo, aquele bispo que você excluiu da igreja, aquele pastor que você excomungou da igreja, achando que ele traiu você. Vai atrás dele, abençoa ele, dá um ministério para ele. Meu Deus. Jesus fez isso. Jesus deu o exemplo de restauração. Essa palavra aqui que a bispa leu aqui, ó, de Neemias, é restaurar os muros, né? Tem muita gente que está com os muros internos caídos, oh, glória, os muros aleluia. destruídos, e tá cheio de príncipe aí, ó, falar para vocês, cheio de príncipe e princesa aí no mundo, que um dia estava no altar, hoje está aí, ó, comendo lixo, né? Voltou para droga, voltou para prostituição, voltou para adultério, tá roubando, tá no mundão. Por quê? Porque um dia foi amaldiçoado por uma autoridade espiritual. Verdade. Mas Deus mandou falar isso aí. Então você tem a obrigação de ir atrás dele, porque Jesus deu esse exemplo. Jesus deu um exemplo. Depois eu leio na palavra. Amém? Está lá aí. O próprio Jesus que disse: Pedro, tu me amas? Ele ama. Vai, apacenta meus cordeiros. Dá um chamado para ele pastoral, apostólico, para ele cuidar do rebanho de Deus. Então o Senhor tem esse chamado para você. Você que me ouve. Entendeu? Então vá e se levante. Ah, mas não tem ninguém que me abençoa. Vem aqui que nós vamos te abençoar, porque só o profeta tem a autoridade para pregar, para quebrar maldição de sacerdote. Então nós vamos quebrar toda a maldição de sacerdote e você vai ser enviado, você vai ser encaminhado para fazer a tua obra. Não vai ficar debaixo da minha asa, não. Eu vou te enviar e você vai fazer a obra. Amém? Porque é essa missão que Deus nos chamou, para restaurar, para edificar, para levantar os caídos de Jerusalém, aqueles que um dia provaram do dom celestial e hoje estão perdidos aí. Então, o Senhor te levanta, te restitui hoje, né? Jesus, ele te dá uma palavra hoje: eu te amo, vai, apacenta os meus cordeiros. Bispa, pode vir. Aleluia, aleluia. Deus mandou dar essa palavra, eu trouxe a palavra aqui. Aleluia. Eu creio que tem gente que precisa dessa palavra.